Bom, então agora vamos ver um exemplo aplicado. Eu vou mostrar para vocês o livro da o livro que eu falei que eu ia tirar algumas coisas. Então, esse é um exemplo aplicado bastante comum no que vocês vão fazer, que é a função lucro, profit, lucro. É, então, revenue é tipo receita. Ah, e aqui é uma empresa que está vendendo X unidades de filtros de água. E está te dizendo o seguinte: a receita total é dada por esta função. ¿Sí? A pergunta é: encontre o lucro, função lucro. Isto é a função que descreve o total de lucro por vender filtros de água. E diga qual é o lucro quando a produção está a 10.000 filtros por mês. Ou seja, a empresa produz 10.000 filtros por mês. Tá? Então, talvez aqui seja interessante esses conceitos, porque o que é a função lucro? A função lucro vai ser a receita menos os custos, que é exatamente o que está aqui. Claro, aqui não nos estão dizendo quais são os custos, porque esses custos devem estar expressados no exemplo 2. Então, você pode ir lá e olhar o exemplo 2. Mas o que eu ganho vai ser tudo o que eu estive vendendo depois de tirar o que eu gastei produzindo. Então, profit. Faz sentido, né? Aqui ele me falando que a função custos, de fato, vocês podem ir lá atrás e ver que de fato era isso e obter esse novo resultado. Qual é o assunto e por que isso é um exemplo relevante com o que a gente está fazendo? Bom, porque o profit é a receita menos os custos, ou seja, uma operação algébrica entre funções. Se você, eu poderia dar um exemplo aqui de outra coisa, por exemplo, que uma empresa tenha um preço, e o preço depende de quantas unidades você produz, ou seja, se eu produzo 1.000 unidades, eu posso dar o preço a tanto, mas se produz 10.000, ele pode ser a tanto. A função que daria a receita seria o preço vezes a função de número de unidades, ou seja, quanto eu cobro por cada uma vezes quantas eu produzo. Então, será um exemplo de produtos de funções. Né? Eu vou deixar exemplos, mais exemplos parecidos com esse aí, tá? A última coisa que eu quero falar hoje é a respeito de uma operação entre funções que não é uma operação comum. Não, é uma operação bastante comum, mas não é uma operação que você traz dos números. Se você pensa de certa forma, você poderia argumentar de que as operações que são para funções, na verdade, é a generalização das operações que já existiam para números. Não é exatamente verdade, mas pelo menos tem alguma coisa de lógica que você poderia concluir disso. Mas aqui o que a gente vai ter é uma operação que é natural e só existe para funções. Acho que depois você pode compor outras coisas, mas é a primeira vez que aparece, digamos, seria no mundo das funções, tá? E aí, o que é a composição de funções? Bom, aí é uma operação binária, né? Isso sempre acontece, não sempre acontece. Tem operações que não são binárias. Vocês poderiam pensar em é uma operação binária.
que toma, toma duas funções e associa, já se associa, tem duas vezes, associa uma nova função. Nesta hora o sol já começa a pegar mais forte, fica difícil ver. Então é o seguinte, essa operação binária é definida assim. F composto G de X. Essa bolinha aqui é grande e foi feita assim de propósito, não é que eu fiz errado. Por isso. Então, essa operação é a operação de composição. O que quer dizer? Que se eu componho F com G, vou botar no argumento da F a G. Tá diferente. Então, vejamos um exemplo. Eu quero compor. Se eu quero compor, vou tentar compor F composto. Vou escolher duas funções primeiro. Escolhemos F como sendo x ao quadrado mais 1. E escolhemos G, x como sendo raiz de x mais 1. São duas funções. Né? Aliás, simplifiquemos um pouquinho este negócio e escribamos simplesmente... deixemos assim. Pronto. Agora eu quero compor. Então, se eu quero compor ela, então vou ter que dizer que F composto G de X é igual a F de G de X. Ou seja, F de G de X mais o que é G de X? G de X é X mais 1 raiz de X. Mas o que era F? F é X ao quadrado. Então seria raiz de X mais 1 ao quadrado mais 1. Mas raiz ao quadrado é igual a X mais 1. E aqui tem um mais 1, então mais 1. E finalmente isso seria X mais 2. Entendeu? Então é um pouquinho diferente. Pelo menos operacionalmente. E suponha que agora eu quero fazer G composto F de X. Ou seja, será que é o mesmo? Então, seria G composto F de X, pela definição, ou seja, do jeito que eu defini. Aqui, eu defini ela dessa forma, desse jeito. E, então, como poderia proceder aqui? Deixa eu botar aqui mais brilho. Como poderia eu fazer essa operação aqui? Seria, então, G de F mais F é X ao quadrado mais 1, não é? E G é o quê? É raiz do que está dentro, X mais 1. Ou seja, raiz de X ao quadrado mais 2. Tá? Nesta parte, olha de aqui para aqui. Eu sei que a função G é tirar a raiz quadrada do que esteja aqui adentro, que é isto mesmo, mais 1. A função G, então, o que faz é isso. Só que neste caso, o que estava aqui adentro não era mais x, era x ao quadrado mais 1. Então, eu teria que botar aqui e adicionar 1. Tudo bem? Com isso, vocês têm alguma dúvida? Ou tá ok? A primeira coisa que a gente vê, de fato, é que não é igual. Não é o mesmo fazer, primeiro, F composto G ou G composto F, porque F composto G nos dá X mais 2 e
G composto de F nos dá raiz de x ao quadrado mais 2. Então, não é comutativo. Então, esse é o aprendizado. A composição não é comutativa. Ou seja, não pode intercambiar. Não é o mesmo. Por outro lado, poderíamos pensar no domínio dela. Domínio. Esse é um conceito um pouquinho mais difícil do que era o domínio das funções produto, suma, que era a interseção, e no máximo na divisão, tivemos que tirar os lugares onde divide por zero, né? Isso foi o máximo que tivemos que fazer. Aqui é um pouquinho mais difícil do que isso, porque aqui você vai, suponha que você tem três coisas, e aqui você, na primeira, você tem o domínio da F. E aqui você, na segunda, você tem o domínio da G. Então, basicamente, é o seguinte. Espera aqui, que precisamos trocar. Aqui, domínio da G, e aqui, domínio da F. Suponha aqui, você tem um paradinho aqui. Isso. A primeira coisa que você faria é aplicar a G e depois aplicar a F. Disso se trata a composição. É como um caminho com dois passos. Primeiro você vai por uma e depois você vai por outra. Disso se trata a composição. Peraí. Então, qual seria o domínio? A primeira coisa que você faria, eu tentaria fazer, é aplicar primeiro a Gen, mas a Gen não pode ser aplicada onde você quiser. Você tem que se restringir ao domínio dela, porque fora do domínio dela, ela não faz sentido. Essa é a definição de domínio. Então, você aplicaria a G e você chegaria aqui num conjunto qualquer. A gente não sabe. Bom, a gente tem um nome para ele. Se chama rango da F. Rango. Onde você chega depois de aplicar o domínio. Só que quando você chega com o rango, você agora quer aplicar a F. Então, mas aí não vai ser fácil, porque o rango tem estes pontinhos que eu estou aqui fazendo, que pertencem ao rango da G. Então, poderiam ser, aqui eu botei rango da F e não, é rango da G. Isso. Aqui tem, então, esses pontinhos que pertencem ao rango da G, então poderiam estar disponíveis, mas não pertencem ao domínio da F, então não pode. Não pode porque para você aplicar F, necessita aplicar no domínio dele. Então, a verdade, você vai estar restringido, vou botar aqui diverge, você vai estar restringido às coisas que estão no domínio da F e ao mesmo tempo estão no rango da G. E aí é que você pode ir. E quando você vai, então, chega no rango da F composta G. Tá? Não sei se você esquece, mas eu acho um pouco emaranhado, né? Confuso. Tá? É para ser e não tem nada para ser feito, mas a gente viu que pode fazer são exemplos. Exemplos que nos ajudem a visualizar melhor, a treinar e já depois você não vai ter esse problema, porque uma das perguntas clássicas em provas, em tudo isso, é achar o rango. Ou em aplicações também, porque achar o domínio, direi. As aplicações também, porque se são aplicações, se é preço, se é tempo, tem respostas que não vão ter sentido se você não achar bem o domínio. Tá? Ok, então, exemplo. Deixa eu pegar o mesmo exemplo que eu de fato já peguei. Seria f de x igual a x ao quadrado mais 1 e y de x
igual a raiz de x mais 1, tá? Eu preciso identificar, eu já sei quanto é a composição porque eu fiz lá em cima, né? Mas eu preciso agora identificar qual é o domínio da composição. Então, eu vou botar o domínio da f, que são todos reais, e o domínio desta aqui, que só não pode ser negativo. E para não ser negativo, a verdade pode ser menos 1 até infinito. Claro, porque quando é menos 1, aqui dá zero. E raiz de zero eu posso tirar. É permitido. Tá? Então, agora vejamos esta parte. Então, eu já fiz, né? E domínio da linha de x é x mais 2. A composição é x mais 2. E, de novo, você pode pensar, ah, não, mas o domínio de x mais 2 são todos reais. Não tem dúvida disso. E, claro, se você esquece esta parte, isso não existe, x mais 2 tem domínio todos reais. Mas não é o que você está fazendo. Porque não é que você chegou de graça no x mais 2. Você vem de fazer um processo de composição. Então, você já perdeu a informação. Ou seja, você tem que pensar qual é o domínio da G, porque você aplicou primeiro G, onde você chegou, e depois qual foi o domínio que você qual foi os elementos do rango da G, tais que pertenciam ao domínio da F. Isso é basicamente o que estou dizendo aqui, mas aqui eu fiz uma figurinha, né? Tenho que deixar esta região verde. Bom, a verdade é que não tem muito problema, porque se você olha para esta raiz, quando você está no menos 1, é zero, né? E quando você vai para infinito, ela vai para infinito. Tá? Então, o rango dela são reais positivos. O rango, né? Então, rango da G é igual a reais positivos. E, como todo mundo pertence ao domínio, então, claro, da F, então, domínio da F composto de G são reais positivos, neste caso. Agora, poderíamos pensar no caso inverso, G composto F. A gente viu que a resposta a isso era x ao quadrado mais 2. A gente viu que, de fato, isso já não é comutativo no sentido que você não pode alterar a ordem de composição e alterar o mesmo. Vejamos o que acontece com o domínio. Então, aqui a pergunta é, onde eu cheguei quando apliquei esta função? Bom, eu aplico todos reais e onde eu chego? Uma forma de ver isso é que você, se faz o gráfico dessa função, eu estou falando de x ao quadrado mais 1, x ao quadrado mais 1. O rango são os caras que você faz uma linha horizontal e pertence. Ou seja, desde 1, rango da f, desde 1 até infinito. Nota que eu estou fazendo ele fechado. Ops, acho que alguma coisa deu errado. Não, acho não. Tenho certeza que alguma coisa deu errado. Tá abrindo. Então, note que eu estou fazendo o lado esquerdo com chaves quadradas. Quer dizer que estou incluindo o 1 nesse último caso. Estou incluindo o 1 na resposta. E, bom, aí a pergunta tudo bem, isso é o que eu tenho quando aplico F. E agora, eu estou restringido ao domínio da G. Ah, mas o domínio da G é desde menos 1 até infinito. E como eu cheguei no 1 até infinito, a verdade, todo o que eu tive pela aplicação da F vai poder ser enviado de novo pela G, porque ela tinha um domínio maior. Então, domínio da G composto ao F
é igual de 1 até infinito. Note que, de fato, os domínios também são diferentes das composições, ao contrário. Então, é isso. Tem que ter cuidado com isso. Acho que a gente pode deixar hoje, nesta altura, deste tamanho, tá bom? Aqui já, esta última parte, que é a parte de composição, pode ser um pouquinho mais difícil, então eu vou deixar alguns exercícios falando disso exatamente. E aí, vocês, se tiverem dúvidas, a gente pode falar na quarta. Se não tivessem dúvidas, então a gente pode continuar avançando. Tá tudo bem? Então, eu vou parar o vídeo por aqui.